Boa noite, igreja. É impossível entrar nesse templo hoje e não relembrar o que vivemos aqui no domingo passado. Uma celebração tão linda que prestamos ao nosso Senhor. Na verdade, segunda, terça, a gente vem ainda respirando a ressurreição do Senhor e tudo que o Senhor fez no nosso meio. Que Ele continue a fazer. Não há
convido a se colocar em pé e dedicar a Ele graças, honra e glórias a Ele, que foi à cruz por nós, sofreu, mas é ressurreto. E é essa verdade que nos motiva a amá-lo cada vez mais, porque a sua morte aponta para a ressurreição, e a ressurreição aponta para a nossa vida eterna com Cristo. Então, Igreja do Senhor, celebre
chama para chegarmos a esse momento com todo o seu amor, todo o seu carinho por nós, quando ainda não merecíamos e não merecemos. Ele se entregou. Não se aproxime da cruz, quebrantado. Não tem como olhar para a cruz e não rasgar o nosso coração diante de tamanho sacrifício dele. Celebre a presença e quebrantado ao Senhor. Um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, não agradou. Se apresenta ao seu Deus nessa noite. Eu olho para a cruz do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Deus maravilhoso, na cruz eu sou, o amor me dá, o justo Deus. verdade, Senhor, nesta noite nos aproximamos de Ti, quebrantados, contritos, compungidos, dependentes do Senhor.
Aqui chegamos porque precisamos de Ti. Aqui chegamos, ó Pai, porque somos sedentos. Aqui chegamos porque se não fosse o Senhor, não sabemos onde estaríamos nesse momento. Nesta noite, ó Pai, receba a adoração do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos e filhas. Nesta noite, ó Pai, contemple cada coração aqui. Visite cada vida aqui presente. Visite os lares representados e derrame sobre nós da Tua abundante graça, do Teu poder. Ó Pai Celestial, que em meio a este encontro de vida, nós possamos receber da abundante graça e da vida abundante do Senhor. Que o fraco, ó Deus, seja forte. Que aquele que chegou com lágrimas nos olhos saia daqui alegre, regozijando-se do Senhor. Ó Deus amado, que aquele que chegou sem sonhos saia daqui, ó Deus, com o coração repleto de sonhos, visões, expectativas daquilo que o Senhor pode, quer e vai fazer. Pai amado, nesta noite receba a adoração que nós te oferecemos e o amor que nós dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Estarmos juntos nesta noite na casa do Senhor. Nós podemos louvá-lo, podemos exaltá-lo nesta quarta-feira, nesse tempo que o Senhor tem concedido aos seus filhos, às suas filhas, vida, saúde, graça, forças, poder. Que bom chegarmos aqui nessa quarta-feira após um final de semana estupendo. Certamente final de semana que nós não esqueceremos. Certamente final de semana que Deus usou para demonstrar a sua graça, a sua bondade sobre a nossa igreja. E meus irmãos, o trabalho do Senhor continua, o projeto de Deus para essa igreja continua, a vontade de Deus, a bondade de Deus para essa comunidade, através de nossa igreja, continua. Eu tenho dito isso de forma repetida a partir deste púlpito, porque eu creio na importância dessa igreja para a localidade onde ela foi plantada por Deus. Uma igreja que nasce algumas ruas à frente, na Arnaldo Tarquino, e depois vem para cá. E que movimento é esse que o Espírito Santo faz? Um movimento que nós, como humanos, nós não podemos mensurar, entender, mas foi vontade de Deus, direção de Deus, e Deus nos constituiu nesse tempo aqui. E nós precisamos, nessa quarta-feira, e pode parecer, irmãos, que quarta-feira é um culto menor, é um culto de meio de semana, mas eu tenho dito isso para vocês. Para mim, quarta-feira é o culto mais importante para uma igreja local, porque é o tempo que a família de Deus se reúne, especialmente para a oração. Nós adoramos, refletimos na palavra e nós oramos. E nessa quarta-feira, meus irmãos, eu quero que nós saímos daqui inspirados nessa direção. Esse movimento de Deus, trazer essa igreja para cá, para uma avenida principal em nosso bairro, é um movimento
estratégico do Senhor. Obrigado, meu irmão. Movimento estratégico do Senhor. Deus quer usar muito mais essa igreja. E sabe, meu querido e minha querida, nós não somos uma igreja consumidora da fé, meros espectadores de espetáculos semanais. Isso aqui é um encontro de servos. Isso aqui é um encontro de obreiros e obreiras, gente que pôs a mão no arado e de forma alguma quer, pensa e vai olhar atrás. O desejo ardente do nosso coração é que a nossa vida seja útil nas mãos de Deus. Amém, irmãos? E nós temos conversado também sobre uma das formas de nós sermos úteis nas mãos de Deus. É justamente a proposta desse momento. Quando nós, eu e você, somos convidados a trazer ao altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. Já passamos muito da fase de acharmos, de pensarmos que o nosso dízimo, a nossa oferta é uma espécie de mensalidade de um clube. Não, o dízimo é uma resposta de fé a um Deus que não falha, a um Deus que sobre nós manifesta a sua fidelidade. Em momentos mais difíceis ou em momentos de maior abastança, nós temos provado da fidelidade do Senhor. Naquele mês, naquela fase do mês que você acha que os recursos vão faltar, que não vai dar certo, Deus entra com provisão. E nós dizimamos, irmãos, porque nós amamos o Senhor e entendemos que somos mordomos de tudo o que Deus tem confiado em nossas mãos. Mas também nós ofertamos com alegria. E ofertamos, irmãos, na perspectiva de que o valor que nós entregamos, todo ele é investido no projeto de Deus através desta igreja. Essa igreja tem abençoado, irmãos, muitas pessoas nesse bairro e ao redor do mundo. É só nos lembrarmos do que nós vivemos recentemente com as campanhas de missões mundiais. É só lembrarmos da última campanha de missões nacionais. Nós fazemos parte, nós somos uma igreja visionária, uma igreja missionária, uma igreja missional. E nessa perspectiva, nós somos convidados a entregar no altar de Deus, a entregar nas mãos do Senhor nossos dízimos e ofertas. Nos próximos minutos continuaremos adorando ao Rei Jesus. E também sairemos dos nossos lugares trazendo a este altar dízimos e ofertas. Abençoe a obra do Senhor. Estamos aí na reta final do mês de abril, que tem sido um mês desafiador para nós por alguns ajustes administrativos junto ao banco, questões normais de igreja local. São questões que toda igreja séria passa. E eu louvo a Deus porque eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja séria, uma igreja bem administrada, uma igreja correta, com transparência. Então estamos enfrentando alguns percalços com o banco, mas estamos vencendo já para a glória do Senhor. Você que tiver possibilidade de trazer presencialmente, faça isso, dê preferência a esse movimento, porque vai facilitar demais a nossa vida. Mas se você não puder, se você só puder contribuir através dos dados bancários, do Pix, não deixe de destinar o teu dízimo e a tua oferta. Por quê? Porque nós temos um orçamento mensal aprovado, esse é o nosso parâmetro, e nosso desejo não é apenas alcançá-lo, mas ultrapassá-lo. Para quê? Quanto mais recursos tivermos, mais poderemos investir em nossos ministérios, e mais poderemos investir em nossa igreja. Temos aí alvos diante de nós, alvos documentais, construção, legalização, tanta coisa pela frente. E tudo isso, meus irmãos, nós venceremos. Eu posso ouvir o teu amém nessa noite? Amém mesmo? Nós venceremos juntos, com atitudes práticas. E entregar teu dízimo e oferta é uma delas.
Façamos isso nessa noite enquanto adoramos ao Senhor. Senhor, Tu governas sobre tudo e sobre todos. E nesta noite, Pai, temos buscado a Tua face. Nesse momento entregamos dízimos, entregamos ofertas. Nesse momento oramos para a Tua igreja, Senhor. Eu quero aqui nesta oração, ó Pai, te agradecer pela fidelidade do Teu povo, pela inteireza de coração do Teu povo, pela generosidade manifesta a cada semana, a cada mês, pelos Teus filhos e filhas.
E nesse momento, ó Pai, de oração, eu quero também orar por irmãos e irmãs que nesse tempo têm enfrentado lutas, adversidades, desafios. Eu quero orar, Senhor, pedindo que a Tua potente mão conceda amparo para aqueles que estão vacilantes. Eu quero orar, Senhor, nesta noite, para que a Tua provisão seja manifesta sobre a vida daquele irmão, aquela irmã que estão em busca de uma porta de emprego, Senhor. Uma das experiências mais difíceis, desgastantes, é o desemprego. E nós pedimos, ó Pai, abra portas de emprego para teus filhos e filhas em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pelos enfermos, aqueles que estão enfermos na alma, enfrentando, Senhor, fragilidades em sua psique. Tenha misericórdia e encerre, ó Deus, ciclos de depressão, de síndrome do pânico, de angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, toque o coração, a mente, a alma e traga cura para as emoções do teu povo e daqueles por quem teu povo tem orado. Cure os enfermos do corpo. Eu me lembro de minha esposa nesse momento, enfrentando uma enfermidade, ó Deus, desde a última sexta-feira. Estenda a tua mão sobre a minha esposa, curando-a, ó Deus, e retirando-a desta crise em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nesta noite pelo Evandro, jovem que o teu Espírito tem trazido para esta igreja, amado de nossa igreja, e que hoje enfrenta, ó Deus, a perda de seu pai. Derrame consolo, forças sobre o coração do Evandro e de toda a sua família. E nesse momento de oração, ó Pai, eu me uno ao teu povo também para agradecer pelas bênçãos recebidas e agradecer, Senhor, pelas lutas que enfrentamos, porque em meio a toda e qualquer circunstância, a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, o Senhor Jesus. E nós domingo cantamos que tudo foi consumado. Nós cremos em tua perfeita obra. Então que esta noite seja noite de paz, de alento, que esta noite seja tempo de consolação, comunhão, restauração, renovação e paz. Receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, pois é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Pai. E amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Abra a tua Bíblia nesse momento no Evangelho de João, no capítulo 14. João capítulo 14. E eu quero ler com você a partir do versículo 16. João 14, 16. João 14, versículo 16. Nós leremos o versículo 16, o versículo 17, e depois saltaremos para um pouco mais à frente. O texto diz, palavras de Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí salte seus olhos agora para o versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aqui, meu querido e minha querida. Nós estamos há uma semana que nos despedimos da Páscoa. Pensamos, cantamos, celebramos a Páscoa lindamente no último domingo, no último final de semana. Fomos tocados pela bondade do Senhor, fomos tocados pela graça do nosso Deus, e dentre muitas reflexões que fizemos juntos, nós entendemos que a Páscoa aponta para nós, especialmente a Páscoa cristã, aponta para nós o sacrifício vicário, o sacrifício redentor de Jesus Cristo, a sua obra completa, a sua obra plena de morte na cruz, de entrega de sua vida por cada um de nós e por nós todos. O fato de que ele realmente esteve morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus, o nosso Pai, e dando continuidade a estes atos da provisão e da soberania de Deus, nós sabemos que Jesus, após 120 dias se manifestando aos seus discípulos, à comunidade de discípulos, Jesus é assunto aos céus, Jesus volta para o Pai, mas ele reafirma, nesse momento de voltar para o Pai, ele reafirma a promessa feita nesse texto de João 14, e nós sabemos que dali a aquele momento que Jesus volta para o Pai, os discípulos permanecem, perseveram em orações, e especificamente no dia de Pentecostes, essa promessa é cumprida, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e há aqui então, naquele momento de Atos 2, a inauguração, o nascimento da igreja, quando o Espírito Santo é derramado, e aí então inaugura-se na história da humanidade aquilo que nós conhecemos como era da graça, ou a era do Espírito Santo. Mas eu convido você nessa noite a retornar, a voltar o seu coração e os seus olhos para João 14, porque em João 14, Jesus ainda está a alguns dias da crucificação. São aqueles momentos chaves, são aqueles momentos dramáticos, são aqueles momentos de entranhas. Em João especificamente, são aquelas conversas para além da superficialidade. São aquelas conversas de amigos íntimos. São aquelas conversas nas quais o coração é exposto, o coração é desnudo, e o coração é derramado e a alma é tocada. Em João 14, Jesus diz aos discípulos claramente: em breve não estarei mais com vocês. Em breve vocês se sentirão sozinhos. Em breve, vocês se sentirão solitários, desamparados. Mas não se sintam assim, não se entreguem a este sentimento, porque na verdade eu volto para o Pai, eu voltarei para o Pai, mas eu vou preparar um lugar especial onde eu, juntamente com vocês, estaremos eternamente juntos. Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar moradas para que os meus discípulos, para que os meus filhos, para que os meus irmãos estejam comigo eternamente. São palavras de profunda dor e angústia. Os discípulos ficam um pouco confusos, preocupados, tristes, porque de fato são palavras de despedidas.
Mas ato contínuo, em João 14, no segundo bloco do capítulo, Jesus começa a trabalhar um tema que seria de suma importância para aquele grupo de discípulos e para este grupo de discípulos que está aqui nesta noite. Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. Ele promete não o Consolador, mas outro Consolador. Em muitos momentos, em muitos cultos que nós vivemos juntos, eu falo sobre essa expressão: eu vos enviarei o Consolador, o Paráclitos, o Paracaléu, o amigo do culpado, o amigo daquele que está sendo acusado, o amigo daquele que está se sentindo desamparado, o amigo daquele que está se sentindo profundamente sozinho. Essa figura que Jesus extrai de uma cultura na qual ele está inserido, para falar aos seus discípulos e a nós como seria a essência da ação do Espírito Santo em nossa espiritualidade. E meus irmãos, curiosamente, esta pessoa da Trindade, este Deus que hoje da nova aliança vive em nós, chamado Espírito Santo, em muitos momentos, em muitos casos, é relegado a um papel terciário, a um papel de pequena ou nenhuma importância. E nós precisamos entender, irmãos, sobre o valor, sobre a urgência, sobre a necessidade que nós temos da presença, da habitação perene e de nossa comunhão com o Espírito Santo. Eu quero falar nesta noite, meus amados, sobre este tema à guisa de introdução, porque falar sobre o Espírito Santo é um assunto inesgotável. Falar sobre o Espírito Santo é um assunto, é um tema que merece uma série de mensagens, de reflexões, de estudos. Mas sendo muito pragmático nesta noite, eu quero falar a irmãos e irmãs que estão recém-saídos da Páscoa. Assim como os discípulos haviam saído da Páscoa e haviam celebrado o poder e a beleza da ressurreição, gozaram de mais 120 dias com a presença do Cristo ressurreto, e agora foram desafiados a permanecerem juntos e permanecerem crendo que a promessa seria cumprida. O Espírito Santo seria derramado. E nós estamos aqui nesta noite, irmãos, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre todo o mundo, sobre a humanidade, sobre o mundo, sobre a igreja. A igreja só existe por causa do derramamento do Espírito Santo. A igreja é a comunidade do Paráclitos. A igreja é a comunidade do Espírito Santo. E se nós queremos de fato permanecer em Cristo até que Ele venha nos buscar, se nós queremos de fato permanecer em Cristo no cumprimento da missão até que Ele venha, nós precisamos despertar para a nossa relação, para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se você um dia creu no Evangelho, foi o Espírito Santo que moveu alguém para pregar o Evangelho. Foi o Espírito Santo que moveu um irmão ou uma irmã, uma vida a anunciar a você a mensagem de Jesus. Se você creu no Evangelho, foi o Espírito Santo que no momento que você ouviu a proclamação, ele concomitantemente com a proclamação, ele trabalhou no teu coração, gerando aquilo que os teólogos chamam de fé salvífica. Porque nós sozinhos nem crer conseguiríamos. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, quando você ouviu de alguém que você é amado por Deus em Cristo Jesus, foi o Espírito Santo que descortinou a tua mente e o teu coração, tocados pela queda, para que eu e você entendêssemos o quanto fomos e somos e eternamente seremos amados por Deus. Foi o Espírito Santo que nos convenceu de nosso pecado,
da justiça de Deus plenamente realizada em Cristo Jesus, e do juízo do qual fomos libertos, porque já passamos da morte para a vida, através da obra de Jesus. E quando Jesus fala sobre este Paráclitos aos discípulos, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Algumas reflexões precisam ser construídas. O Espírito Santo nos foi concedido através da obra e da ação de Jesus, de rogar ao Pai que ele enviasse esse Consolador. O Espírito Santo foi enviado por Deus o Pai, através da intercessão de Cristo. Cristo rogou ao Pai que o Espírito fosse enviado. Em cada momento em cada momento e fase da história da humanidade, uma das figuras, uma das pessoas da Trindade são mais plenamente manifestas. No Antigo Testamento vemos fortemente o Pai sendo manifesto. No Novo Testamento vemos Jesus, o Cristo, sendo manifesto. E agora, na época e era da graça, vemos o Espírito Santo agindo no seio da igreja. E este é um entendimento muito superficial e muito prático, quando consideramos a ação de Deus no decorrer da história. Mas de fato e de verdade, quando olhamos para o texto bíblico, veremos que a Trindade em cada momento, em cada fase da história, está agindo para a salvação da humanidade unida, junta. Porque a Trindade é indivisível. A Trindade não se separa. A Trindade sempre agiu e sempre agirá em plena e perfeita unidade. É por isso que o Senhor requer da igreja unidade, porque a igreja é a família da Trindade. Quando fomos salvos, quando fomos feitos família de Deus, nós fomos inseridos na família da Trindade. A Trindade é uma família. E então, nesse momento, amado e amada, que o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, ele foi enviado por Deus o Pai. Jesus é assunto aos céus. E retornando para os céus, o Espírito Santo é enviado. O Espírito Santo é o presente do Pai para a igreja. O Espírito Santo não pode ser visto, considerado, tratado como qualquer coisa. Ele é alguém muito especial em nossa vida. Ele é o Deus, como Jesus disse, que estava com os discípulos. O Espírito Santo não habitava ainda nos discípulos. O Espírito Santo só passou a habitar nos discípulos no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar em nós no momento de nossa conversão, no momento do nosso novo nascimento, quando nós somos batizados no Espírito Santo. E entendam-me, sem a necessidade de uma manifestação, de uma glossolalia, porque foi um fenômeno específico para um momento histórico específico. E não, eu não sou cessacionista. Eu não creio que os dons cessaram. Eu creio na atualidade de todos os dons. Os dons do Espírito Santo ainda hoje estão vigendo sobre a igreja. Creio em todos os dons, mas não creio na glossolalia como manifestação e como prova visível de um batismo no Espírito Santo. Foi um fenômeno específico para os discípulos, em Samaria, e depois sobre os gentios. E depois não mais. Como que um ato de inauguração de uma nova fase na história da igreja. Mas nós, conforme o ensinamento bíblico e conforme as palavras de Jesus, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo no momento que nós nos convertemos ou que nascemos de novo. E então, quando você nasceu de novo, você recebeu o selo do Espírito. É por isso que a salvação não se perde.
É por isso, meus irmãos, que nós cremos que um dia, e uma vez escrito o nosso nome no livro da vida, Deus não tem uma borracha espiritual que quando você peca, Ele apaga o teu nome. Quando você pede perdão, Ele escreve de novo. E quando você peca, Ele apaga o teu nome. E quando você arrepende, Ele escreve de novo. Porque se assim fosse, meus irmãos, esse livro da vida já estaria rasgado. Pelo menos no meu nome. Porque eu não mereço a salvação. Porque apesar de não viver na prática do pecado, como tenho trabalhado com os irmãos da classe de batismo e com a igreja, o pecado é um acidente de percurso, o pecado é a doença que nos afetou a todos. Mas a salvação é um presente de Deus para nós. Assim como a presença, a habitação do Espírito é um presente de Deus para nós. O Espírito Santo veio habitar em nós e Ele não se retira da nossa vida nunca mais. E isto precisa, meus irmãos, nos dar segurança. Segurança para a nossa salvação, segurança para a nossa fé, segurança para a eternidade. Já relatei deste púlpito experiências que tive indo consolar irmãos que estavam moribundos. Irmãos que estavam gravemente adoecidos à beira da morte. Eu pensava, eu vou lá consolar, levar uma palavra de consolação. E eu saía muito mais fortalecido. Porque esses irmãos, essas irmãs, cheios e cheias do Espírito Santo, diziam para mim: pastor, eu estou em paz, eu estou indo para casa. Eu estou bem. Quem dá essa paz para alguém viver e para alguém morrer? O Espírito Santo. E meus irmãos, quando eu leio esse texto, Jesus diz: ó Paráclitos, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber a presença, a habitação do Espírito Santo? Porque o mundo não nasceu de novo. Jesus está explicando aos seus discípulos e a nós que nós não ficaríamos órfãos, sozinhos, abandonados. Receberíamos alguém como um presente do Pai, a saber, o Espírito Santo. Eu não sei como você chegou neste culto nessa noite. Não sei se você está cheio do poder de Deus, da vida de Deus, de forças renovadas, ou se você se sente hoje desalentado, sozinho, solitário, solitária, enfraquecido. Mas eu quero te lembrar nessa noite, mediante o poder da palavra, que você é casa do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você, meu irmão, você, minha irmã, já foi batizado ou batizada no Espírito Santo. E a nossa concepção de batismo, às vezes, é muito equivocada. Imagine um copo desses que você tem em casa. E a nossa ideia é de que alguém batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é quando esse copo, um copo semelhante a esse, você pega uma jarra e você enche ele de água até que ele transborde. Aí então você diz: bom, isso é o batismo no Espírito Santo. O copo foi cheio até transbordar. Só que a concepção de Deus sobre batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é diferente. É como se nós pegássemos um copo semelhante a esse e o mergulhássemos em uma piscina cheia d'água. É tanta água que aquela água iria encher esse copo e iria sobejar. É como pegar esse copo pequeno aqui e jogá-lo e lançá-lo no mar. Esse copo foi imerso, batizado nas águas do mar, e as águas do mar não cabem nele. Porque o mar é muito maior do que esse copo, assim como o Espírito Santo é muito maior do que nós. É isso que é ser batizado no Espírito, é ser mergulhado em suas águas, é ser envolto em sua glória e se permitir viver sob o seu domínio. Uma das maiores tragédias da igreja pós-moderna é que nós estamos vivenciando e contemplando o advento de uma geração profundamente vazia. É um paradoxo isso, mas profundamente vazia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio morar em nós, ele não se retira de nós, mas nós podemos muito bem tratá-lo, já falei isso alguns cultos atrás, como um simples coadjuvante.
não podemos optar, desejar, buscar sermos cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A palavra paulina é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Talvez, meus irmãos, esta reflexão e esta ordem paulina seja uma pista, porque em alguns momentos tantos cristãos são apáticos, infrutíferos, desanimados, vazios, tristes, envolvidos com coisas que não geram e não manifestam a glória de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos olhar com carinho para este que é um presente, uma dádiva de Deus para nós. Porque o Espírito Santo já foi enviado sobre a face da terra. No dia de Pentecostes, Deus derramou de forma sobejante o seu Espírito. E o Espírito está acessível a todo homem, a toda mulher que ansiar por esta nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo faz morada, habitação em todo aquele, em toda aquela que, crendo no Evangelho, nasce de novo. E aqui vale um alerta, aqui vale, meus irmãos, uma orientação muito clara para nós. O Espírito Santo não faz morada sobre filhos de crentes. O Espírito Santo não faz morada no coração de filhos de crentes. O Espírito Santo não faz morada no coração de pessoas que simplesmente, tão somente, estão arroladas nos halls de membros de igrejas. O Espírito Santo faz morada no coração de gente quebrantada, de gente arrependida, de gente que foi perdoada, de gente que nasceu de novo. Somente nesses corações o Espírito Santo habita. E é por isso, meus irmãos, a Bíblia nos alerta que existe muita gente que vive e viverá a vida toda nos arraiais da igreja, mas não entrará nos céus, porque nunca nasceram de novo, porque nunca se arrependeram de verdade, e porque nunca se tornaram casa, morada, templo do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo. Eu posso ouvir o amém da igreja? Nessa quarta-feira, meus irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo, como diz o versículo 26, ele nos ensine todas as coisas, nos faça lembrar da palavra lida, nos santifique, nos aproxime do Senhor, para que então essa paz prometida por Jesus seja de verdade encarnada por nós. Meus irmãos, estamos na semana subsequente à Páscoa. Especialmente no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, estamos vivendo um carnaval fora de época. O centro do Rio está todo interditado. Hoje começa o desfile das escolas de samba. Graças a Deus, ninguém aqui que está nesse plenário, quando começa o batuque do samba, fica no sofá dizendo: me segura, Jesus, me segura, porque senão eu vou atrás. Todo mundo nasceu de novo. Mas, meus irmãos, um carnaval fora de época. Nós estamos aí naquele período que a cristandade chama de quaresma, no fim da quaresma. Essas fases e datas da cristandade têm seus símbolos, suas aplicações, mas o texto que Jesus
nos concede nesta noite é um texto anterior à crucificação, no qual ele chama seus discípulos e chama a nós também para uma conversa séria. Eu vou morrer no lugar de todos vocês, vou voltar para o Pai. E a pergunta talvez que tenha sido feita nos corações foi a seguinte: e agora como nós ficaremos? Com quem ficaremos? Quem estará conosco? E Jesus se antecipa e diz: vocês não ficarão sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Versículo 16. A fim de que Ele esteja para sempre convosco. Para sempre. Quero que você volte para a tua casa hoje com algumas certezas, não apenas doutrinárias, mas algumas verdades bíblicas que precisam sustentar a tua fé. O Espírito Santo foi dado a você e a mim como um presente da parte de Deus. Nós não o merecemos, nós não o merecíamos, mas faz parte da obra salvífica, da obra redentora, da obra do novo nascimento. Nós só podemos ser regenerados mediante o poder do Espírito Santo em nós. Hoje fala-se muito em poder. Tem muita gente que busca poder para fazer milagres, poder para fazer isso, poder para fazer aquilo, poder para ocupar um lugar de proeminência no seio da igreja. Mas a principal manifestação de poder que o Espírito Santo nos dá é para sermos martireias, testemunhas, para vivermos o Evangelho. Não conseguimos viver o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. É Ele que nos dá poder para dizer não ao pecado. É Ele que nos dá poder e gera em nós o caráter de Jesus. É Ele que faz a diferença em nossas vidas. O brilho que as pessoas veem no teu rosto não é pela tua beleza, não é pela tua bondade, não é pelo teu aspecto de santidade, é pela presença do Espírito Santo na tua vida. O mundo está clamando por uma geração de homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Poder para sermos testemunhas. A fim de que esteja para sempre convosco, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você se converteu, usando o nosso evangeliquez, nosso dialeto, uma vez que você se converteu, e eu gosto de chamar, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você foi salvo pela graça. E se você foi salvo realmente, se você nasceu de novo realmente, eu me lembro de Jesus, sabe, para Nicodemos. Eu me lembro de Jesus para tantos religiosos de seus dias. Não basta. Vocês precisam nascer de novo. Nascer de novo. Se nascemos de novo, irmãos, o agente do novo nascimento em nós foi o Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você tenha ouvido isso naquela classe antiga de catecúmenos. Hoje a gente não usa mais esse nome, né? Classe de batismo, classe de discipulado inicial, enfim. Se o Espírito Santo veio fazer morada em você, Ele nunca mais te deixará. Ele estará com você até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, ou até o dia que você for convocado para a eternidade. O Espírito Santo vive no teu coração, vive na tua vida. Mas há uma questão na maturidade cristã, há uma ação em direção à maturidade cristã que nós não podemos esquecer. É totalmente possível sermos casa do Espírito, mas tratarmos o Espírito como uma visita indesejada, como aquele membro da família que não tem tanta importância assim. É por isso que a Bíblia nos orienta para que nós nos enchamos do Espírito Santo. E como nós nos enchemos do Espírito?
quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade, e tem características próprias, e uma delas é que ele é profundamente educado e sensível. É por isso que a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é profundamente gentil, amoroso, educado. O Espírito Santo não invade espaços, mas quando espaços lhe são oferecidos, ele vai preenchendo, nos enchendo e enchendo a nossa vida. Nós precisamos nesta noite dar lugar ao Espírito Santo. E para darmos lugar ao Espírito Santo, nós precisamos esvaziar o nosso coração. Esvaziar o nosso coração de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos desejos, da nossa carnalidade. E pedimos a Ele para que encha a nossa vida. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos consolados, nós somos orientados, nós somos fortalecidos e nós somos plenos desta eirene, esta paz de Deus que excede todo entendimento. Eu quero muito orar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã, nesta noite de quarta-feira, para que hoje, especialmente hoje, nós juntos supliquemos ao Senhor. Quem sabe nós precisemos hoje pedir ao Senhor perdão por termos entristecido o seu espírito. Quem sabe nesta noite nós precisamos orar pedindo a Deus que forças renovadas sejam derramadas sobre nós através do poder do Espírito Santo. Quem sabe nesta noite nós precisemos nos esvaziar de nós mesmos para que a glória de Deus, a vida de Deus, o poder do Espírito transbordem em nossas vidas. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. É Ele que te ilumina quando você lê a palavra. Existem textos que não fazem o menor sentido quando você lê sozinho. Mas quando você lê a palavra na dependência do Espírito Santo, o texto faz sentido para você, porque é Ele que te ensina toda a verdade. Toda a verdade. Existem dias, irmãos, que nós somos tocados pela luta, pelo vento forte, como preguei semana passada, ventos contrários. Existem dias que somos tocados pela tristeza, pela fraqueza, pela vontade de desistir. É o Espírito Santo que nos ampara. É o Espírito Santo que nos toma pela mão e nos dá poder para continuarmos caminhando. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo estava lá. Foi Ele que gerou essa regeneração na tua vida. Ele veio morar no teu coração e Ele te ama. Ame o Espírito Santo. O Espírito Santo é profundamente discreto. A Bíblia diz, isso é verdade, Ele não fala de si mesmo. Ele veio revelar o Filho e glorificar o Pai. Essa é a função do Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo. Ele não requer glória para si mesmo, mas como Deus que vive em nós, nós precisamos olhar para a palavra e pautar a nossa relação com o Espírito Santo sob o fundamento que a palavra nos diz. Sejam cheios do Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo, esse Deus que vive em nós, esse Deus em muitos momentos esquecido em nossa espiritualidade, que Ele nos toque, que Ele te dê paz,
porque pessoas chegaram aqui nessa quarta-feira com o coração agitado. Que Ele acalme teus ventos interiores e te dê paz. Que nessa quarta-feira o Espírito Santo te dê forças renovadas. Você que chegou aqui pensando em desistir, você que chegou aqui pensando em parar, o Espírito Santo te sustenta. E o Espírito Santo te ama tanto. E através da ação do Espírito Santo, porque através dele foi que o Senhor te concedeu dons. O Espírito Santo é o doador. É Ele que distribui os dons, os carismas na igreja. Ele te deu dons porque Ele quer usar a tua vida. Porque Ele quer te livrar de uma existência pautada pela mediocridade, pela esterilidade espiritual. O Senhor nos chamou e nos salvou para sermos frutíferos. Que nessa noite o Espírito Santo fale mais profundo ao teu coração e faça a obra que só Ele pode fazer em mim e em você. Eu quero muito te convidar para ficar de pé nesse momento no lugar onde você está. Nós iremos adorar ao Senhor. Logo após adorarmos, eu quero orar com você. Estamos caminhando para o fim desse culto nessa noite.
feridas, sarar as minhas dores. Me lembro de uma canção antiga nessas palavras. Deixa o teu rio, Senhor, fluir nesse lugar. Deixa o teu rio tocar em nós. O Senhor prometeu que rios de água viva fluiriam do interior daqueles que crescem em Ti. E esse mover, este fluir, esta abundância de vida é uma figura de linguagem do fluir e do poder do Teu Espírito em nós. Que nesta noite, Pai, o Teu povo seja renovado, fortalecido, inspirado, abençoado, consolado, sustentado, renovado, Senhor. Que nesta quarta-feira, ó Pai, nós saiamos deste lugar de oração, cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Se entristecemos, perdoa-nos, Pai. Não queremos entristecer Teu Espírito, mas queremos, Senhor amado, viver de forma que o Espírito Santo nos conduza em tudo, cheios do Espírito, sustentados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito. Nessa noite, Pai, abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Receba a nossa adoração, que a Tua palavra, ó Deus, frutifique, nos santifique e nos aproxime de Ti. Obrigado, Senhor, porque nesta quarta-feira podemos chegar à Tua casa, estar em Tua casa e Te adorar em espírito e verdade. Assim oramos e agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Nesses últimos minutos de celebração, quero fazer algumas comunicações breves. A primeira delas está aí projetada em nosso multimídia. Amanhã, irmãos, dia 21 de abril, nós receberemos aqui a equipe da Associação Evangelística Billy Graham e nós teremos o curso Vida e Testemunho Cristão. Estive hoje conversando com o pastor Luciano, que será o treinador, que será o mobilizador, que estará conosco amanhã. E meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encorajar você que está aqui presente, você que está conosco virtualmente, para que participe deste curso, deste treinamento. E por quê? Duas perguntas. Por que esse curso foi marcado para o dia 21 de abril? Simplesmente porque a equipe de treinadores não tinha mais vaga disponível, irmãos. E se nós não aproveitássemos essa brecha, nós só poderíamos ter acesso ao treinamento, ao curso Vida e Testemunho Cristão, depois do evento, do grande evento que acontecerá em junho em Copacabana. Então, meus irmãos, foi a data que nós conseguimos agarrar com unhas e dentes, e será uma oportunidade muito abençoadora para a nossa igreja. Por que será abençoadora para a nossa igreja? Porque, meus irmãos, vocês viram o que Deus fez aqui domingo à noite? Deus, eu não sei se você já notou isso, Deus tem enviado semana após semana pessoas novas para a nossa igreja. O que nós faremos, por exemplo, com as vidas que vieram ao altar do Senhor no último domingo? Ah, que bom! Foram à frente, atenderam a um convite e agora eles caminham sozinhos e deem o jeito deles? Não! Uma coisa que eu falei aqui há um tempo atrás, e por isso mais à frente eu quero propor um curso a mais, assim, a um médio e longo prazo à igreja. Nós somos ótimos, irmãos, em fazer parto, mas nós não somos bons pediatras. E nós precisamos melhorar no cuidado aqueles que se convertem. Eu não sei se você foi, mas quando eu nasci de novo, eu não recebi um discipulado que consolidasse a minha fé. Eu tinha fome e sede de Deus, e eu fui buscando o Senhor
participando de cultos, estudos, tal, tudo que eu podia, eu buscava, eu recebia. Mas, meus irmãos, como a minha caminhada cristã poderia ter sido mais consolidada se ao meu lado estivesse alguém para me acolher e cuidar de mim quando eu me converti. Nós, irmãos, e eu quero muito trabalhar isso, já vivemos a Páscoa, um lindo musical, um evento tremendo, que não foi apenas um evento, mas foi um marco espiritual, uma noite de glória de Deus. E Deus tem muito mais a realizar em nosso meio. E Deus trouxe muitas vidas para cá. Quero dizer a você que as pessoas vieram à frente e outras que não vieram também receberam o amor de Jesus. E Deus quer fazer de nós uma igreja que cuide daqueles que o Senhor está enviando. E Deus quer fazer de nós uma igreja que vá buscar outros. Nós vamos fazer discípulos, irmãos, a partir da nossa casa. Eu creio nisso. Aqueles entes queridos que você tem, os familiares, eles vão abrir o coração para Jesus e você vai discipulá-los. Então, esse curso Vida e Testemunho Cristão, ele é um start. Ele é um processo, projeto, proposta que eu desejo muito trazer para a nossa igreja. Eu conversei com a liderança um tempo atrás, já foi aqui ventilado na última assembleia, nosso projeto Pescador, que é um curso a médio e longo prazo para a capacitação de pessoas que vão evangelizar e discipular, porque a igreja só existe, irmãos, e a Igreja Batista Jardim Santíssimo só está aqui por uma razão. Qual é a razão? É só revisitarmos a grande comissão e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu pudesse resumir tudo isso, qual é a razão de ser e existir na igreja? Qual é a razão de ser e existir na nossa igreja? Fazer discípulos. Tudo que fazemos, tudo que vemos aqui, só tem um fim: fazer discípulos. Por quê? Porque Deus, através da igreja, quer salvar muitas vidas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E Deus quer te usar para salvar vidas. Deus quer te usar para salvar a sua família. Então, esse projeto, esse curso Vida e Testemunho, é um treinamento evangelístico. Eles trazem todo o material. Eu estive no lançamento da campanha no ano passado. Àquela época, eu ainda pastoreava a igreja de Penha Circular. Então, eu fui no lançamento em uma igreja na região leopoldinense. Recebi o meu kit, recebi a minha orientação inicial. Depois da pandemia se agravou. O evento seria em dezembro e foi adiado para junho. Mas isso foi bom em que momento? Em que parte? O treinamento foi estendido para muitas igrejas. E quando cheguei em Jardim Santíssimo, entendi de Deus. Eu achei que os irmãos estavam já envolvidos nesse trabalho, nesse projeto da Associação Miligrã. Depois fui informado que a igreja não havia sido inscrita. Então, após ser empossado, eu inscrevi a nossa igreja no projeto. E aí, então, estamos recebendo o treinamento. Eu queria muito que você participasse com muita alegria. Amanhã, a partir das 19 horas, eu sei que é um ponto facultativo, eu sei que é um feriado, na verdade, perdão, mas eu queria que você aproveitasse para participar desse curso Vida e Testemunho, porque vai fortalecer a tua fé e vai te preparar para compartilhar a tua fé com outros e discipular outras pessoas. Todos nós, que somos membros da família de Deus, precisamos dessa capacitação. Então, receba esse convite, participe conosco em nome de Jesus. A irmã Luciane tem alguns avisos para trazer, que na verdade são alguns convites em nome do nosso ministério com famílias. Mês de maio está chegando e será um mês de proclamação da palavra, mas também de investimento em nossas famílias. Então nós teremos alguns momentos que serão inspirativos para as famílias. A Luciane vai nos falar melhor sobre isso. Boa noite, igreja. Então, já está projetado o nosso piquenique das famílias. O Ministério com Família está trabalhando.
está trazendo novidades, está se empenhando para fazer o melhor para que a gente possa ter dias de comunhão, né? Dias de celebração da presença do Senhor, mas com alegria, com harmonia, com comida. Não pode faltar, mas tem crente, tem que ter comida, né? Então, piquenique das famílias, dia 14 de maio, local Quinta da Boa Vista. Nós estamos com as fichinhas de inscrição lá atrás, está com a irmã Eliane. Então, você que está em casa, não esteve no culto hoje presencial, mas está online, nós temos essa listinha de inscrição, porque nós estamos projetando, planejando fazer esse movimento daqui para Quinta da Boa Vista com um ônibus, né? Um ônibus fretado, mas a gente precisa de um quantitativo de pessoas para que a gente possa fazer esse movimento. Então, se você deseja estar, eu creio que toda a igreja vai estar desejosa de estar junto nesse dia, que você possa dar o seu nomezinho para a gente poder se organizar, se planejar e ver como vai ficar essa logística, tá? E também nós temos o jantar dos namorados, para namorados, noivos, casados. Vai ser no Congresso do Chopp, no dia 10 de junho, o horário às 20 horas e pelo valor de R$150. Esse valor está incluído todo o buffet do restaurante, tudo que eles oferecem, né? A bebida, refrigerante e água. Teremos um espaço reservado para nós, teremos ali uma decoração para a gente tirar foto, um ambiente todo preparado, com muito carinho, com muito amor para os casais, para que a gente possa passar uma noite romântica, mas também na presença do Senhor. Temos uma lembrança, né, especial para cada casal que vai estar com a gente, ou seja, estamos trabalhando para que fique tudo muito bonito, para que você possa desfrutar desse dia com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, tá? Então não falte, também temos lá uma lista, uma listagem para que você possa dar o seu nome, para que a gente possa estar organizando tudo direcionado para esse momento, para cada casal, tá bom? E fique atento ao grupo da igreja, que a gente vai estar colocando mais novidade lá. Amanhã já estaremos com outras informações para vocês no grupo, tá bom? Então fiquem atentos, não percam, vocês estão convidados, convocados para o piquenique e também para o jantar dos namorados. Obrigado, Luciane. Meus irmãos, só uma explicação muito rápida. Essas ações que nós estamos planejando em nome e através do Ministério com Famílias, não é só, por exemplo, o passeio, o piquenique. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja, mas minha família não é convertida. Antes de tudo, irmãos, esse passeio, esse piquenique, é um passeio para a família da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Então, a proposta é que toda a igreja tenha um dia de comunhão. Muitas vezes sentamos em um banco, não conhecemos a pessoa que está perto de nós. Esse piquenique vai ser uma oportunidade de nos conhecermos, das famílias se aproximarem, dos irmãos se aproximarem. Então, assim, de forma alguma se sinta destacado, sozinho, isolado desta proposta. Como eu disse muito no dia do culto da família, todos nós somos família. E nós queremos, de alguma forma, abençoar você, abençoar a tua parentela, abençoar a tua casa. Participe do nosso piquenique, participe. Aí sim, jantar do Dia dos Namorados é uma proposta mais para os casais, namorados, noivos, casados. Participe conosco. Pastor, não tenho dinheiro. Querido, quem tem hoje em dia, não é verdade? Quem tem? Eu sei que alguns aqui têm, né? Alguns aqui estão mais pertinho de Deus assim. Mas, meus irmãos, que nós enxerguemos esse valor como um investimento em nosso relacionamento. Vai valer a pena, graças a Deus. O lugar é muito bom, muito aprazível. Restaurante, pizzaria, Congresso do Refrigerante. Para nós é Congresso do Refrigerante. Eu perguntei a Luciane, a bebida também está incluída? Ela falou, pastor, abre o refrigerante. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, que nem vai dar chance de ninguém balançar. E graças a Deus isso não faz parte da nossa vida. Mas, meus irmãos, participem. O buffet estará à nossa disposição. Será uma noite muito aprazível. Quero que você esteja, sobretudo, orando por o nosso ministério, orando por esse trabalho. Diga, Eliane, fale conosco. Nós também temos no dia 1º de maio um café em família aqui na igreja, às 7h30 da manhã.
Isso. Sobre o café nós traremos mais algumas orientações, porque faltou alguns alinhamentos da equipe ainda hoje. Mas nós traremos também notícias. Obrigado, Liane, obrigado por lembrar. Nós traremos também notícias sobre isto. Alguns detalhes estão faltando, mas será também um tempo de grandes bênçãos para a família da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Meus irmãos, que Deus nos conceda um restante de semana muito abençoado. Que nesses dias de feriado, ponto facultativo, está tudo confuso no Rio de Janeiro, mas que esse tempo seja um tempo aprazível para você buscar ao Senhor, para você ser cheia do Espírito Santo, para que sua família seja abençoada e para que a tua vida seja um canal da graça e misericórdia do Senhor. Feche os olhos, quero muito orar por você. Deus amado de nossa alma, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, através dos méritos de Jesus e guiados pelo Teu Espírito, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te agradecemos por esta quarta-feira. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou e separou para nós como um lugar de refúgio, para que nós recebêssemos de Ti. Leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana livre em Tua presença, e que nesses dias, Senhor, Teu povo, a Tua igreja, seja fortalecida, edificada, restaurada, guardada, envolta, protegida e guiada pelo poder do Teu Espírito Santo. Leva Teu povo em paz e receba este culto que Te oferecemos como um buquê de adoração. E nesta noite que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as doces e eternas consolações e a comunhão do doce Espírito Santo sejam abundantes sobre toda a Igreja Batista Jardim Santíssimo e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos digam amém e amém. Deus abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Senhor.